Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. E vamos aos destaques desta edição. São José dos Campos vai receber um projeto piloto para atrair investimentos internacionais. Será uma plataforma digital para facilitar processos de atividades de empresas de fora do país. Câmara cedia reunião com o superintendente do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Encontro apresentou aos vereadores e autoridades as novas diretrizes do órgão responsável pela fiscalização de radares e certificação de produtos. Sessão solene, Câmara concede título de cidadão joseense ao empresário Khaled Mohamed El Mazou. Honraria serviu de reconhecimento aos trabalhos de Mohamed para a geração de emprego na cidade. Projeto aprovado na Câmara vai oficializar a Copa Evangélica de Futebol Amador como um campeonato de São José. Proposta é valorizar a competição, que existe há quase 20 anos na cidade. Confira os assuntos debatidos em plenário e os projetos aprovados pelos vereadores nos nossos resumos das sessões. E ainda vamos comemorar o Dia da Árvore. Para a data, preparamos uma reportagem especial com exemplos de árvores que, além da beleza, também ajudam a contar um pouco da história da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa. E agora a gente confere os destaques da sessão realizada na quinta-feira. 7 projetos foram aprovados na 55ª sessão do ano, todos de forma unânime. Entre eles está o projeto do vereador Fernando Petit, assinado por outros 3 parlamentares, que autoriza a criação de um programa de assistência psicológica aos pais ou tutores legais de pessoas com TEA, o transtorno do espectro autista. O objetivo é oferecer apoio para lidar com medos, incertezas e crises, com foco na melhoria da qualidade de vida. Outro projeto, este do vereador Marcão da Academia, autoriza a Prefeitura a implantar um programa para pagamento da passagem do transporte público com cartão de débito e crédito. Marcão ainda é autor de outro projeto aprovado. A matéria permite a implantação de um programa de bicicletas compartilhadas em São José. De acordo com a proposta, as bikes ficariam próximas às estações de embarque e desembarque de passageiros da linha verde, nas ciclovias, em praças e outros locais. Na saúde, um projeto aprovado de autoria do vereador Dr. José Cláudio e dos parlamentares Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Zé Luiz, institui na cidade o programa Trombose Zero. A meta é criar ações de prevenção de tromboembolismo venoso. A iniciativa vai promover ações educativas dirigidas à conscientização da população. E no esporte, um projeto dos vereadores Renato Santiago e Fabião Zagueiro vai criar na cidade o Tribunal de Justiça Desportivo. Como apontado pelos parlamentares, a medida é necessária devido à grande quantidade de campeonatos oficiais realizados em São José, que são julgados por comissões formadas pelas próprias instituições organizadoras. Outros projetos aprovados são para a concessão de título de cidadão joseense e título de utilidade pública. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a Câmara recebeu um encontro promovido pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, para a apresentação das novas diretrizes do órgão. Quem fez a apresentação foi o superintendente da instituição, que é responsável, entre outras atividades, pela fiscalização de radares e a certificação de produtos. Autoridades e vereadores compareceram ao evento. Das bombas de combustíveis que abastecem os veículos aos mais variados produtos que estão nas prateleiras de supermercados. Tudo passa por fiscalização, para garantir que o consumidor não seja lesado. Aqui na região, parte desse trabalho é realizado pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. O objetivo do IPEM de São Paulo é prestar o apoio ao Estado inteiro. Então, aqui tanto as empresas públicas, empresas privadas, esse fator está no nosso DNA, a gente precisa ajudar. Ele não está aqui só para ficar vigiando o mercado sem uma finalidade. Ele vigia o mercado para proteger as boas empresas que estão com bons produtos no mercado e, por outro lado, trazer segurança para os consumidores que estão consumindo esses produtos. Durante a visita a São José dos Campos, o superintendente do Instituto se reuniu com empresários, vereadores e representantes da sociedade civil no plenário da Câmara. O objetivo? Apresentar um programa de modernização
que pretende implementar novas tecnologias nos processos de fiscalização. Num grande planejamento estratégico, nós estamos chamando de IPEM 3D. Né, inspirado na própria política do governo de diálogo, desenvolvimento e dignidade, trazer esses 3 elementos para dentro do IPEM e fazer dele um processo de transformação e apoio ao desenvolvimento econômico. A gente entende que a melhor forma de mudar é através da tecnologia, trazer mais tecnologia para os processos, trazer inovação, porque a gente faz basicamente a fiscalização da mesma forma que faz há 20, 30 anos atrás. E nós temos que mudar, o mundo mudou e utilizando dados, inteligência artificial, cruzamento de base, eu acho que a gente consegue fazer uma fiscalização muito mais assertiva. A expectativa é de que até 2026, novos métodos de fiscalização que identificam possíveis irregularidades sejam colocados em prática. Além de gerar economia para os cofres públicos, a transformação digital deve trazer mais transparência e confiança para as relações comerciais. Toda vez que eu fico mandando uma equipe percorrer o comércio e praticamente 90% está tudo ok, eu não precisaria estar mandando essa equipe lá. Mas eu não tenho dados que dêem um suporte para isso. Então, nós precisamos trabalhar a informatização para isso. Alguns processos já começam a estar funcionando, né, no próprio estado de São Paulo. Um exemplo é a bomba de combustível. Então já chegou no mercado novas bombas de combustível que têm assinatura digital, um processo muito mais seguro para evitar fraude, em que o nosso fiscal pode acessar dados, agora sim, dados informatizados e poder fazer uma análise de todos os abastecimentos que foram feitos nessa bomba. A visita aqui em São José dos Campos tem uma componente interessante, né? Porque nós temos aqui o Parque Tecnológico e com certeza alguma empresa que está lá sediada no parque poderá, eventualmente, num convênio entre o IPEM e o parque, dar essa ferramenta de modernização. No diálogo com a comunidade, o órgão também procura entender as necessidades regionais e busca apoio para favorecer o desenvolvimento econômico e social. Para a Câmara Municipal, a cidade pode contribuir para o aperfeiçoamento das técnicas e para a modernização dos serviços do IPEM. Numa relação comercial, sempre tem aquele mais espertinho que acha que está dando vantagem na vida. E não é. A sociedade perde com tudo isso aí. Então, as pessoas que não têm o seu produto bem aferido, não levam para casa a quantidade de produto que ela comprou, não só ela tem prejuízo, mas também quem fabricou, muitas vezes, comprou matéria-prima de forma errada, né? Então, essa aferição, esse modelo tecnológico que o IPEM quer implementar, isso é muito importante e vai ajudar a sociedade a ter um produto de qualidade por um preço adequado. No mês de setembro, uma data chama atenção para uma doença ainda pouco debatida e que gera muitas dúvidas, mesmo na comunidade médica: distrofia muscular. O Congresso aprovou uma lei que cria no país um dia dedicado à conscientização deste problema, que é grave e ainda não tem cura. A expectativa é que, com mais informação, seja possível ampliar o diagnóstico precoce. A Márcia descobriu a distrofia muscular no final do ano passado. O diagnóstico veio de forma tardia, aos 55 anos. Um baque que, por mais estranho que pareça, se tornou alívio. É que foram anos tratando os sintomas como outras doenças, sem identificação da causa. Para a nossa vida, em tudo, todas as fases e todas as etapas, a gente tem que ser positivo e correr atrás. Desde o nascimento, eu tenho tido episódios decorrentes da doença, que foi, claro, tratado de forma errada e que me trouxe muitos problemas, como bullying na idade escolar, né? Como problemas de aprendizado também na escola, em atividades físicas. Então tem que procurar ajuda, sempre que possível estar alerta. O caso da Márcia chama atenção porque a distrofia muscular é uma doença genética que aparece ainda na infância. Os principais sintomas vão ser fraqueza muscular e perda de massa muscular. Existem mais de 30 tipos de distrofia muscular e algumas podem levar à morte se não forem tratadas da forma correta. O grande desafio está no diagnóstico precoce. Ainda há muita desinformação, mesmo na comunidade médica. Segundo este neurologista, a identificação da doença requer uma avaliação clínica detalhada, além de uma série de exames. As distrofias musculares fazem parte de um grupo de doença, né?
Mas basicamente a gente tem os pacientes portadores de distrofia muscular, eles têm um componente faltando na formação do músculo deles. Então, como se fosse uma casa onde o tijolo dessa casa, os tijolos dessa casa tivessem uma areia ruim, né? Então ainda é uma casa, mas é uma casa mal formada, né? Muitas vezes é difícil pensar assim, no diagnóstico de distrofia muscular, né? Assim como qualquer doença neuromuscular. Então, os pacientes em geral, eles rodam em alguns profissionais, rodam em alguns médicos, né? E por vezes ele acaba em alguém que abre um pouquinho o olho para isso. Para fechar o diagnóstico, para confirmação de diagnóstico, a gente precisa de teste genético e por vezes isso acaba tendo uma limitação extra, principalmente olhando para o Sistema Único de Saúde, né? Ou de uma biópsia muscular, né? Que antigamente era utilizado mais, hoje é reservado para alguns casos específicos e por vezes é realizado apenas em grandes centros, principalmente quando a gente olha para o SUS. Existem alguns tipos de doenças neuromusculares que provocam o enfraquecimento ou a atrofia do tecido muscular em diferentes partes do corpo. 2 delas ficaram bastante conhecidas na mídia. Elas têm as siglas ELA e AMI. Elas tiveram uma grande divulgação aí nos últimos anos para efeito de conscientização do diagnóstico precoce e do tratamento. Elas não têm cura, porém tem tratamento. Mas vale a gente fazer um alerta para outros tipos de doenças neuromusculares, que são as distrofias. Elas atingem pouco mais de 100 mil pessoas no Brasil. Ainda de acordo com o médico neurologista, a doença é autoimune e pode ser progressiva ou não. Por não ter cura, é preciso focar nas opções de tratamento para melhorar a qualidade de vida. Para a grande maioria das distrofias musculares não existe tratamento específico. E quando a gente olha para tratamento, a gente pensa em remédio, né? Não tem remédio para ser tomado. Mas claro, tem outras formas de tratamento que a gente faz, muitas vezes junto com outros profissionais, fisiatras, ortopedistas, fisioterapeutas. Então assim, quanto antes a gente fizer o diagnóstico, primeiro que a gente tira um pouquinho o nosso frio na barriga do que eu tenho, né? No segundo momento a gente consegue olhar um pouco para o paciente, olhar um pouco para a família, olhar um pouco para a doença também para poder controlar de uma forma mais adequada. Uma forma de auxiliar quem sofre com a doença está na construção de políticas públicas. Para a Câmara de São José, a aposta estaria em campanhas de conscientização e na oferta de tratamento pela rede pública de saúde. É uma doença que a gente, vamos dizer assim, ela é alta complexidade, envolve aí uma série de coisas. Então, o que nós temos que fazer? Mais do que nunca, monitorar as políticas públicas que já vêm sendo implementadas pelo município. Daqui a pouquinho nós vamos estar votando o orçamento anual do exercício de 2024 e nós temos que ter a certeza que situações como essa serão contempladas no orçamento de 2024. Eu acredito que a divulgação da doença, divulgarmos a doença, divulgarmos o sintoma da distrofia muscular, os sinais da distrofia muscular, a idade que ela mais aparece, as formas de combater, as formas de tratamento. Então, eu acredito que um projeto, lei, para se criar uma política de tratamento da distrofia muscular em São José dos Campos. Acho que seria de fundamental importância, até para estimular o nosso executivo a trazer mais especialistas para tratar dessa área aqui na nossa cidade. Hoje, a Márcia fala com mais naturalidade do assunto. Diz com todas as letras que é distrófica. Aprendeu a se reinventar para aceitar as limitações. Um exemplo de que é possível conviver com a doença e encontrar caminhos para não perder a qualidade de vida. A princípio foi muito assustador, né? Porque você começa a passar um filme na cabeça e falar, puxa, podia ter sido evitado tanta coisa que foi muito difícil, que hoje eu entendo, né? E sei que seria muito mais fácil passar por isso. Mas ter um diagnóstico agora me ajuda a me prevenir e me poupar de situações para que eu possa retardar cada vez mais o efeito que a doença pode trazer. E no próximo bloco você confere o resumo da sessão de terça-feira e tem mais. Vamos te mostrar como foi a sessão solene que concedeu o título de cidadão joseense ao empresário Khalid Mohamed El Mazou e detalhes do programa que deve ampliar investimentos de empresas estrangeiras aqui na cidade. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta.
Agora a gente volta a falar do trabalho legislativo aqui na Câmara. Preparamos uma reportagem com os destaques da sessão realizada na terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Confira. Na 54ª sessão, os vereadores aprovaram uma série de requerimentos, moções e atas de sessões passadas. Mais de 200 indicações também foram lidas em plenário, a maior parte com sugestões de serviços de manutenção pública para a cidade, como podas de árvore, trocas de lâmpada, rondas policiais e limpeza pública. As moções parabenizaram o para-atleta Thales Bezerra, presente na sessão, pela conquista de 120 medalhas nas modalidades natação e surf adaptado, e a escritora Amelinha Teles, pela publicação de um novo livro. Os documentos também manifestaram apoio à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e repúdio à Universidade Santo Amaro pelo ato sexual praticado por alunos de medicina durante uma partida de vôlei feminino em um torneio universitário. Na tribuna, os parlamentares comentaram temas como fila de espera por cirurgias e consultas e falta de vagas em casas de repouso para idosos. Outras reivindicações cobraram o recapeamento de uma estrada e reformas no vestiário do campo de futebol do bairro Interlagos. Outros assuntos foram o transtorno causado por obras viárias, lotação de ônibus de linha de transporte coletivo e falta de água nas regiões norte e leste. Os resultados esportivos de equipes da cidade e a arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade também fizeram parte dos debates. Ainda na sessão, um ofício incluído na pauta indicou o vereador Walter Hayashi como novo líder da bancada na Câmara do Partido União Brasil. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora a gente fala de uma cerimônia solene realizada aqui na Câmara, que concedeu o título de cidadão joseense ao empresário Khalid Mohamed El Mazou. A honraria foi proposta pelo vereador Rafael Pascucci como forma de reconhecer os trabalhos de Mohamed, que contribuíram com a economia de São José e com a geração de emprego e renda na cidade. Lar é onde criamos raízes. Essa frase pode ser muito bem aplicada a Khaled Mohamed El Mazou, empresário libanês que recebeu o título de cidadão joseense pela Câmara Municipal de São José dos Campos. A honraria foi concedida pelo vereador Rafael Pascucci, que esteve presente na cerimônia. Eu tive o prazer de conhecer não só ele, sua família, a sua história, o quanto ele faz por nossa cidade, pelas pessoas da nossa cidade também, quantos empregos gera, quantos arquitetos não estão hoje numa situação melhor, porque o seu Khaled, com as suas ideias inovadoras, levaram eles para as melhores escolas do país e hoje eles podem trabalhar na arquitetura, no design, no Brasil inteiro e tendo São José como esse berço da arquitetura. Os parlamentares Zé Luiz, que representou o prefeito da cidade, Anderson Farias, além de Amélia Naomi, Dulce Rita, Júnior da Farmácia e Renato Santiago, também compareceram ao evento, junto de demais autoridades do município. A cerimônia foi marcada por depoimentos de amigos e familiares de Khaled e apresentações musicais. Parabenizar ao nosso irmão Khaled El Mazou, empresário, para também pelo título merecidíssimo, a qual muito orgulha a nossa comunidade, e pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Parabenizo a todos, principalmente também ao vereador Rafael, pela valorosa proposta em reconhecer pessoas que fazem toda a diferença na sociedade. Khaled Mohamed El Mazou veio para o Brasil bem jovem, em 1987, quando tinha apenas 20 anos de idade, e escolheu São José para chamar de seu lar. Empresário, fundador da rede de movelaria Mobilitop, contribuiu e contribui para a economia da cidade e geração de empregos. O Khaled, além de ser uma pessoa que os funcionários, a gente deu para ver com a casa lotada, né, de funcionários, de amigos, de empresários, bem relacionado, uma pessoa que participa da vida da comunidade joseense, ele também tem esse trabalho diferenciado, que é exportar, né, preparar os talentos joseenses e exportar para o mundo. E Khaled conversou com nossa equipe após a cerimônia.
orgulhoso por agora ser oficialmente um cidadão. A felicidade enorme. Com todo orgulho, sou cidadão joseense. Eu veio do Líbano, para São José dos Campos, fui bem recolhido, sou empresário. Mas a felicidade é enorme para ter esse título junto com os meus amigos. Eu agradeço São José dos Campos, agradeço Rafael Bascuto, agradeço a todos os vereadores dessa cidade, dessa casa. Muito obrigado. E já ouviu alguma história sobre a construção de um trem entre São José e São Paulo? Muita gente já, né? Mas olha só, a Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado informou que avalia elaborar estudos de viabilidade da implantação desse novo modal aqui para a nossa região. Um sinal positivo para fazer dessa expectativa realidade. Na principal rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, o tráfego de veículos é intenso. A Dutra é rota de centenas de moradores de São José dos Campos que precisam chegar à capital paulista, seja de carro ou de ônibus. Geralmente sim, porque eu moro aqui em São José e vou para São Paulo, vamos uma vez por mês, mas não é de transporte público. Sim, sempre tem trânsito, né? Tanto por acidente quanto por volume na semana mesmo. Mas eu me acostumei já, né? Costumo ir para participar de processos seletivos em relação a emprego, mas também a turismo. Gosto muito dos turismos que a capital oferece e atualmente eu tenho usado muito o aplicativo de transporte por conta do valor, que é muito mais acessível. A ida para São Paulo é sempre complicada, né? Que você tem que pegar um trânsito muito feio ali perto de Guarulhos, então a gente acaba tendo que sair bem cedo por isso, né? Agora, a possibilidade de um outro tipo de transporte voltou a ser discutida. A Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado avalia a construção do trem Intercidades para ligar São José a São Paulo. Eu acho que agora realmente o trem Intercidades vai deslanchar. É uma notícia excepcional para o estado de São Paulo e excepcional para a nossa região em termos de mobilidade das pessoas, né, daqui para São Paulo, de São Paulo para cá, e também de movimentação de cargas. O projeto de rede de trens regionais deve conectar 4 cidades do estado à capital. O edital de licitação de Campinas já foi publicado e o leilão deve acontecer em novembro. A expectativa é de que o serviço também seja implementado em Sorocaba, Santos e São José dos Campos. O eixo de São José dos Campos ainda precisa ser qualificado e formalizado pelo governo do estado. Somente depois dessa etapa será possível dar início à fase de estudos, que vai avaliar a viabilidade técnica do projeto, além de questões econômicas e ambientais. Há uma previsão, já foi anunciado pelo governador, já foi anunciado também pelo vice-governador, nosso ex-prefeito Felício, que ainda nesse segundo semestre deve ser licitado o primeiro tramo, que é o tramo que vai da macrometrópole à região de Americana e Campinas. O segundo já foi verbalizado também, que será o nosso, que é o da região leste. Então a gente está aguardando, né? O de Campinas já está mais avançado em termos de estudos de projeto executivo. O nosso ainda precisa ser desenvolvido, contratado, projeto executivo, mas deverá ser o segundo, né? Será o segundo. E a gente está muito contente com esse incremento do potencial logístico da nossa região. Isso faz muita diferença no processo econômico. A possibilidade da construção do trem é vista com entusiasmo por motoristas e passageiros de São José. Nossa, seria maravilhoso. Muito mais rápido, evita trânsito. Agora tem que ver o volume se atende, né? Ia ser fantástico. Por quê? Por fácil acesso, né? A custo da passagem. Vamos supor, São Paulo você paga R$ 4,20 numa passagem e você roda São Paulo inteiro, né? Você vai de ponta a ponta de São Paulo, imagina vindo até o interior de São Paulo. Esse empresário também acredita que a região precisa de um novo modal de transporte. Eu acredito que isso aí já existe, essa demanda há muitos anos. Se você pegar muitos outros países que são desenvolvidos, você pega China, você pega Japão,
Às vezes, num raio de 200, 300 quilômetros, todo mundo se movimenta através de trem ou trem de alta velocidade, que você consegue aproximar trabalho, as empresas, negócios, tudo. Então, eu acho que até é uma demanda que já está represada, né? É questão de investimento, é questão de colocar no papel, mas eu acredito que pode dar muito certo. Para a Câmara Municipal, a implantação do trem deve proporcionar mais facilidade e segurança para a população, além de contribuir com a economia regional. Você tem aí um público que interessa fazer, né, esse trânsito aí. Então, eu acho que para a economia nossa é muito importante que você vai trazer pessoas de diversos locais do estado de São Paulo a passar por aqui pelas vias férreas, né? Portanto, eu acho que é bem importante e salutar essa modalidade, vamos dizer assim, voltando para a nossa região. E olha só, São José dos Campos foi escolhida para receber um projeto piloto do governo do estado, voltado para atrair investimentos internacionais. A ideia é criar uma plataforma digital, que seria uma espécie de poupa-tempo para empresas de fora do país. A ferramenta ganhou o nome de Janela Única de Investimentos e pretende colocar nossa cidade e o estado no olhar de grandes empresas. Esta é uma das empresas da família do Bruno, que existe há 40 anos. Mas eles estão em processo de abertura da terceira filial. Como lidam com importação de matéria-prima, dependem do mercado internacional. Um trabalho que em breve pode ganhar um aliado. É que um projeto piloto do governo do estado quer agilizar e facilitar negócios internacionais em São José. A ideia é desburocratizar processos para atrair investidores de fora. Hoje, como ideia, é altamente interessante, porque a gente está falando de algo que é muito congênero, muito parecido com o que foi o poupa-tempo. Então, é uma ideia de digitalizar, de dar transparência a uma série de processos, integrar num único meio e acelerar a obtenção dessas licenças para que o investidor olhe com outros olhos o investimento na região. Nesse sentido, ele tem totalmente o nosso apoio, a nossa aderência e a nossa simpatia. Agora, precisamos ver qual é a diferença entre a ideia e, obviamente, a materialização no plano real. São José dos Campos e Campinas foram as cidades escolhidas pelo governo de São Paulo para a criação do projeto, o Janela Única, justamente por serem referência na área industrial e tecnológica. Como o nome indica, a iniciativa vai fazer de São José uma janela para o mundo, integrando investidores, empresários e empreendedores, e desburocratizando a venda de produtos para fora do país. Propostas como essa já geram resultados em outros países. Por que isso é interessante, né? Já existem casos que, segundo nós aprendemos com o secretário Lucas, já trouxeram ganhos aí na casa de 17%, 18% nas vendas dessas empresas que estiveram dentro desse ambiente. É um ambiente que tem inteligência artificial por trás, que fica olhando oportunidades de mercado globalmente falando e coloca essas empresas do estado de São Paulo mais em evidência para vender para todo mundo, né? Então, existe uma inteligência que vai aproximar as empresas do estado de São Paulo, oferecendo seus produtos com mais regularidade, com mais eficiência para todo o planeta. Dessa forma, as empresas vão exportar mais. Quem sabe o valor da produção quer diminuir o risco do investimento. A burocracia é importante para dar transparência e segurança aos negócios. Mas quando ela é demais, atrapalha e pode inviabilizar a relação compra e venda de produtos. O Janela Única, que por enquanto está no plano das ideias do governo de São Paulo, enxerga a necessidade de se dar celeridade ao processo. A plataforma digital será como um poupa-tempo do investimento. É um desejo da Secretaria de Negócios Internacionais do Governo do Estado de São Paulo de criar um ambiente onde empresas que têm capacidade de exportação e também, né, na outra mão, são empresas frequentemente importadoras, que estejam colocadas em um mesmo ambiente
e que aumente a exposição dessas empresas, facilitando as suas vendas dos seus produtos para fora do país. Com a iniciativa, o ramo da indústria espera melhorar os resultados no setor, que sofreu com o fechamento de empresas durante a pandemia. Com processos simplificados e a facilidade de investimentos internacionais, a expectativa é ampliar a geração de emprego e renda, quem sabe índices ainda melhores do que nos últimos meses. Em julho, foram 330 contratações no mercado industrial. A logística nossa é uma vantagem, é uma região livre de conflitos internacionais, nós não temos conflitos, nós não temos guerra entre os países, diferentemente de tudo que tem acontecido na Europa, aqui não, aqui é uma região pacificada, o que torna a região competitiva. As pequenas e médias empresas, elas podem ver em território brasileiro uma oportunidade de instalar as suas unidades fabris, dos mais diversos produtos. Até porque nós vamos perceber que a cadeia automobilística vai sofrer uma grande transformação nos próximos anos. Então, nós temos que começar a olhar a região, o que nós vamos deixar para o futuro. Porque nós vivemos hoje numa cidade que construíram para nós. E nós estamos construindo uma cidade para as novas gerações. Modernizar o mercado é uma tendência global e o Janela Única é exemplo disso. Proposta que, segundo a Câmara, tem potencial para ampliar a evidência de São José para os investidores estrangeiros. Ganha a cidade, ganha a economia e ganha a população. Esses grandes projetos podem atrair muitas empresas, gerar muitos negócios e o que a gente fala, né, uma cadeia produtiva muito grande. Então, por isso, é importante para a cidade como São José dos Campos, que tem uma base tecnológica grande, fazer essas grandes parcerias. E a gente vai para uma pequena pausa, mas já voltamos para te apresentar o projeto que vai oficializar a Copa Evangélica de Futebol Amador como um dos eventos da cidade. Ainda tem nossa reportagem especial sobre o Dia da Árvore. É no próximo bloco. E o Semana Legislativa está de volta. E esta semana, uma data especial valorizou a arte promovida nos palcos e nas ruas, o Dia Nacional do Teatro. Essa é uma arte centenária que em qualquer lugar do mundo encanta multidões, inspira a criatividade. E a gente celebra esta data conhecendo um grupo amador aqui de São José, formado por pessoas de todas as idades e profissões que estão descobrindo o quanto o teatro pode ser transformador. Aquecer o corpo, soltar a musculatura, preparar a voz. Palatá, quando a Fernanda Satamazava palatá, quando a Fernanda Satamazava palatá, palatá, azava palatá, vamos doer. No palco, a entrega é completa em nome da arte de encenar. Uma civilização civilizando os civilizadores. Qual o problema disso para eles, né? Aqui, 20 pessoas comuns se reúnem 2 vezes na semana para viver a magia do teatro, que transforma quem sobe no palco. E o teatro, ele muda a pessoa, ele muda a pessoa no sentido de, assim, da comunicação, no sentido físico, no sentido de autoestima. Ele te dá essas qualidades. Desenvolve muito a empatia, né? Porque é sempre um trabalho em grupo. O teatro, ele é uma atividade coletiva e não só com o pessoal do grupo, com a plateia, né? A gente sempre tem que se conectar com os outros seres humanos. É uma arte muito completa, então trabalha desde da parte de texto, né? A construção do texto para o teatro, a parte do corpo, a parte da voz, o estudo de literatura, de referências literárias e artísticas, artes plásticas e música, e é tudo bem completo. Eles fazem parte do NAC, o Núcleo de Estudos Cênicos do SESI São José. O curso oferece 200 horas de aula e uma experiência global, desde as primeiras técnicas até a apresentação de um espetáculo. O NAC oferece um curso, nós aqui chamamos de encenação, esse módulo, né, que a gente chama, é o mais 18, ele é um processo de montagem de um espetáculo, né, em tudo que compreende a montagem de um espetáculo. Então, aqui a gente
faz uma pré-estreia em setembro, faz uma rodada, né, gira um pouco pelo Vale do Paraíba com um trabalho em outubro. Em novembro a gente vai para os espaços do SESI, né? Então, além do processo de criação do espetáculo, também tem a circulação. E isso faz com que o grupo ganhe mais liga, né? As pessoas gostam muito de vir trabalhar aqui também por conta disso. Um imperador ganancioso quer descobrir outros planetas e chega até GNU. Rios limpos e tranquilos tem em GNU, árvores e mares tem também em GNU. Pois é, e o explorador convencido de que tinha descoberto um novo planeta é contestado. Caro imperador, estamos em GNU. Eles são os gnomos. Nós somos da Terra e viemos aqui descobrir vocês. Estávamos convencidos de termos sido nós a descobrir vocês. Pois é, mas olha, toda essa história foi construída com um objetivo: provocar no público uma reflexão sobre o que nós, seres humanos, estamos fazendo com a Terra. Olha que ponto nós fomos chegar, quem destruiu o nosso planeta. Sim, é uma peça em várias camadas, então tem a temática do meio ambiente, né, da natureza, mas dentro disso a gente aprofundou para vários outros aspectos, que tem a questão dos incômodos que a gente sente como o ser humano, os desrespeitos, né, que a sociedade sofre, e a gente faz parte do meio ambiente, né, então quanto que esses grupos da sociedade sofrem preconceitos ou perdem espaço, e não só a natureza, então a destruição da natureza junto com essa destruição do que é bom na gente, do ser humano, né? O respeito, a coletividade. A peça GNU versus Terra é uma ficção, mas cheia de elementos da realidade. Chamar atenção para questões sociais também é teatro. O teatro, como eu falei, ele reflete um pouco os momentos, né, da sociedade. E no palco é onde, de fato, essas personas, né, ou essas características da sociedade, elas vão aparecendo. E em diálogo com plateia, pós-espetáculos, com debate, quer dizer, a gente pode entender que o teatro colabora, né, com esse desenvolvimento da sociedade, né, com esses avanços. O teatro, dentro desse lugar social, ele serve muito para isso, né? Para mostrar para a sociedade as suas mazelas e, com isso, refletir essas mazelas e que a gente possa avançar a partir delas. E em São José dos Campos, a cena teatral tem tradição. Há 37 anos, a cidade realiza um dos maiores festivais do país, o Festivale. Foi uma das melhores edições do Festivale daqui de São José dos Campos, que é o Festival Nacional do Vale do Paraíba. Nós tivemos mais de 50 intervenções e apresentações artísticas de vários grupos, boa parte, aliás, a maioria daqui de São José dos Campos. Foram 18 grupos, o que mostra essa produção rica, qualificada, profissional que São José dos Campos produz. Mas também tivemos espetáculos do estado de São Paulo como um todo, portanto do Vale do Paraíba também, e de outros estados, como Minas Gerais, Ceará e Rio de Janeiro. Na última edição, a curadoria trouxe peças para emocionar, divertir, despertar discussões e movimentar a economia criativa. Sem dúvida, a arte é esse espaço da reflexão, do questionamento, e muitos desses espetáculos que passaram por São José dos Campos trouxeram essas questões, né? Questões pertinentes da nossa sociedade enquanto ser humano, e nos levam à reflexão, sem sombra de dúvida. E isso aconteceu dentro do festival, e dentro desse universo, para além da reflexão, tem esse aspecto da economia criativa que contribuiu, né? Foram mais de 300 profissionais trabalhando, atores, atrizes, cenógrafos, figurinistas, produtores, técnicos de som, de luz, que trabalharam neste festival. Aproximadamente 20 mil pessoas frequentaram os nossos teatros, tiveram acesso a essa produção artística, e obviamente quando ele sai ao teatro, ele vai a um restaurante, ele sai, então você movimenta a economia criativa da cidade também. 19 de setembro é o Dia Nacional do Teatro. A expressão artística que mexe com os nossos sentidos, transforma vidas, desperta paixões e provoca reflexões. Hoje é a arte de interpretar e emocionar que merece muitos aplausos. Viva o teatro!
E as escolas de ensino integral ainda não são uma realidade em toda a rede pública, né? Aqui em São José temos exemplos nas redes municipal e estadual, mas o ideal era que todos os alunos tivessem esse acesso. Ideal que pode estar ganhando mais força no Brasil. É que foi sancionada uma lei para ampliar o número de escolas em tempo integral em todo o país. Um tipo de ensino que, segundo especialistas, traz benefícios para os estudantes. Na escola estadual, o professor Joaquim Andrade Meirelles, a sala de aula está cheia, mesmo durante a tarde. A Beatriz está no 3º ano do ensino médio, fase de muita dedicação e esforço. Como estuda em tempo integral, são 9 horas de aula todos os dias. Tem uma diferença muito grande, porque na verdade aqui na escola integral a gente convive muito e a convivência com os colegas e também o ensino é bem mais reforçado, é mais cansativo, mas tem uma diferença muito grande, o preparatório para vestibular é muito bom. Hoje, 18 das 60 escolas estaduais em São José têm aula em período integral. Todo o ensino é voltado para a educação geral básica. Em uma das aulas da Escola Meirelles, por exemplo, o tema era sustentabilidade. E com mais tempo para ensinar, além da teoria, a professora Andréia consegue dar com tranquilidade aulas práticas e experimentais. As práticas experimentais são aulas onde a gente trabalha o concreto, né? Eu procuro adaptar as aulas daqui do laboratório com o conteúdo dado em sala de aula e a gente monta experimentos, a gente monta alguns desenhos, né? Algumas figuras geométricas. Então eu vou adaptando, né, dentro do conteúdo dado, eu tento trazer materiais práticos para eles manusearem, para eles elaborarem projetos, para eles até mesmo pesquisarem, né, antes de elaborar. E é bem gratificante, eles gostam bastante, eles ficam soltos, eles mexem, eles buscam melhorar. O coordenador de gestão pedagógica afirma que o ensino em tempo integral trouxe bons resultados. A gente valoriza os estudantes aqui, eles trabalham conforme o projeto de vida, as atividades são pensadas para que a gente ofereça o melhor trabalho possível para que eles possam concretizar o projeto de vida deles. E a escola tem conseguido alguns resultados. Desde que foi implementado o programa Ensino Integral, a gente já conseguiu alguns estudantes indo bem em cursos técnicos, também entrando em universidades federais, a partir desse trabalho acadêmico que a gente tem oferecido. A expectativa é de que esse modelo de ensino se torne cada vez mais acessível. O governo federal pretende criar 3.600.000 vagas até 2026. Para ampliar a oferta, seria 1 milhão de novas matrículas só na primeira fase. A expectativa é de que essas vagas contemplem oportunidades desde a creche até o ensino médio. Segundo o Ministério da Educação, somente 15% das escolas brasileiras têm ensino em tempo integral atualmente. O investimento previsto para aumentar esse número é alto, R$ 4 bilhões. No estado de São Paulo, a rede pública amplia o modelo todos os anos. Atualmente, mais de 2.300 escolas fazem parte do PEI, o Programa de Ensino Integral. De acordo com a diretora regional de ensino, o tema é discutido todos os anos e conta com o apoio e participação da população. O objetivo é trabalhar a emancipação dos jovens. Os estudantes sempre mencionam o seu PV. O que é o seu PV? O PV é o projeto de vida. Muitos iniciam, né, no ensino integral com PV, por exemplo, eu quero educação física. E ao longo do tempo com essa tutoria, eles verificam, e com, claro, todas as outras disciplinas, que o PV deles seria mais fisioterapia. Então, realmente, o ensino integral ele consegue desenvolver integralmente o estudante, ampliando a carga horária e garantindo protagonismo juvenil, excelência acadêmica e um projeto de vida alinhado aos sonhos desse estudante. Para a estudante Maria Eduarda, o ensino integral vai ajudar na conquista de alguns objetivos de vida, que já estão bem definidos. O meu projeto de vida é psicologia, então eu acho que tudo que a escola propõe pra gente é muito ver o que a gente vai ser depois, sabe? Então, e depois, quando acabar o ensino médio, o que vocês vão fazer? Então a escola faz a gente enxergar muito isso, o que a gente vai fazer e como a gente vai conseguir isso e como a gente vai atingir nossos objetivos e tudo.
Nas escolas municipais, a prefeitura tem outra alternativa. São 50 escolas com oficinas de arte, cultura, esporte e tecnologia no contraturno escolar. Cada escola tem a própria programação de atividades e horários. Na Câmara, os vereadores avaliam os modelos adotados na cidade e o impacto na educação das crianças e adolescentes. Acredito que falte mais investimento, né, para que ele aconteça, né, de uma melhor forma. Não são todas as escolas, principalmente públicas, que têm o ensino integral regular, né? Nós temos o ensino, por exemplo, na prefeitura nós temos o programa Escola Ativa, que é um projeto esportivo, educacional dentro da escola, que ele faz parte de uma educação integral, mas o aluno ele não fica o tempo inteiro na escola. Ainda de acordo com os parlamentares, o debate e a participação da população são indispensáveis para definir os rumos da educação na cidade. Eu acho importante, né? E assim, principalmente tem família que precisa da escola de tempo integral. A gente tem visto a demanda crescendo e até os pais pedirem para que seus filhos fiquem numa escola integral, até por causa de trabalho, por causa das atividades que a escola integral oferece, enfim, pelo benefício que a escola integral dá e traz para o aluno. E São José dos Campos deve ganhar um novo torneio esportivo oficial da cidade, a Copa Evangélica de Futebol Amador. Essa é a proposta de um projeto de lei assinado por 4 vereadores com o intuito de valorizar essa competição que reúne atletas de diversas igrejas. E olha, estamos falando de um evento tradicional aqui de São José, viu? A Copa já existe há quase 20 anos e agora vai ganhar ainda mais visibilidade e apoio. Quem vê o Michel no trabalho nem imagina o passado dele como atleta, mas basta uma olhada pelo escritório para entender o tamanho da paixão pelo futebol. O diretor de vendas tem uma longa história com o esporte e chegou a ser jogador profissional. Joguei no Moreira Esportes, muitos anos, com o nosso capitão da seleção brasileira, o Casemiro. E com 13 anos eu fui jogar no São Caetano Esporte Clube, um time de primeira divisão, bem conhecido no esporte. E lá eu acabei me destacando e com isso me profissionalizei no São Caetano e voltei para São José para jogar a Série A2 pelo São José Esporte Clube. Hoje, nas horas vagas, ele é atleta amador e disputa a Copa Evangélica. Joga as famosas sabadeiras e domingueiras pelos campos de São José. Na última edição, disputada no primeiro semestre, foi campeão, com direito a um golaço na final. Sentimento inesquecível. Cara, foi um golaço, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que eu errei o chute do meio de campo lá e acabou saindo aquele gol. Consagrei melhor em campo, na final, melhor do campeonato, artilheiro. E o mais interessante, né? Ganhei alguma coisa? Cara, ganhei meus amigos, as pessoas que estavam lá assistindo e defendendo, né, a igreja da cidade. Agora, os amantes da competição têm mais um motivo para comemorar. A Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Renato Santiago que autoriza a Prefeitura a incluir a Copa Evangélica de Futebol Amador no calendário de competições anuais da cidade. O texto, que tem coautoria dos vereadores Milton Vieira Filho, Marcelo Garcia e Rogério Dacazem, reconhece a tradição do campeonato. São mais de 15 anos que a competição já existia, ela envolve todas as igrejas, utilizando o esporte como uma ferramenta de evangelismo também por essas igrejas, como acontece, né, com vários campeonatos tradicionais, cada um com a sua demanda específica. É um campeonato que atrai muitos ex-atletas também, que são frequentadores das igrejas. O Poder Executivo poderá apoiar a competição com campos públicos da cidade e arbitragem, como prevê o artigo 2 do projeto aprovado. O parlamentar afirma que, dessa forma, a Copa poderá alcançar cada vez mais pessoas. O campeonato ele tem o apoio da Prefeitura Municipal na cessão dos campos, né, na cessão voluntária dos campos, tem o apoio da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, com as arbitragens e as organizações, né, e isso agora de forma oficial, né, sendo definido agora por lei. O campeonato acontece desde 2005. São quase 20 anos de competição e o Francisco acompanha desde a primeira. Ele foi um dos fundadores e mostra até mesmo uma súmula usada no campeonato de estreia, que guarda de recordação.
A Copa é disputada por vários times, cada um representando uma igreja. As regras são um pouco diferentes do futebol convencional. O que acontece? A diferença é o quê? É o palavrão, né? É a disciplina que nós temos com os jogadores que participam pela Copa. Falou palavrão, o árbitro já pode aplicar a regra, que é o amarelo e logo seguido o vermelho, né? Para o vereador Renato Santiago, espalhar a Copa Evangélica pela cidade é uma forma de levar lazer e princípios para todos que acompanham e prestigiam os jogos. É um campeonato onde a verdade ela vale mais do que qualquer documento. A ideia é um campeonato não só para que se vença o campeonato, não só para receber a medalha, mas, como você disse, o campeonato que é utilizado, né? O esporte é utilizado como uma ferramenta, né? Para tirar as pessoas das drogas, para sociabilizar mais essas pessoas, e um dos motivos, né? E talvez um dos mais importantes dele, é trazer essas pessoas de volta para a sociedade. E no dia 21 de setembro foi comemorado o Dia da Árvore. Elas são fundamentais para a nossa existência e também um convite à beleza do nosso meio ambiente. Por isso te convidamos para um passeio aqui por São José para te mostrar exemplos de árvores que, além de imponentes e belas, também contam um pouquinho da nossa história. Ela vive em São José há mais de 500 anos. É mais antiga do que a própria cidade e, mesmo com as marcas do tempo, se mantém em pé, imponente. Esta é a Cariniana legalis, árvore de 27 metros, mais conhecida como Jequitibá rosa, símbolo do distrito de Eugênio de Melo e parte de nosso patrimônio ambiental. É uma árvore símbolo da região Nordeste, símbolo de São José dos Campos. Tem um decreto, né, de 1993, se não me falha a memória, que decretou então que o Jequitibá é uma árvore símbolo, esse aqui é uma árvore símbolo aqui da nossa cidade. Então ele está resistindo, nós temos relatos de que Jequitibás sobrevivem por cerca de 3.000 anos. Então esse jovem Jequitibá de 500 anos, 525 anos, ainda tem pela frente mais 2.500 anos para sobreviver. Esta árvore icônica é guerreira, sobreviveu por gerações e segue firme, acompanhando o desenvolvimento da cidade e provando que é possível a convivência saudável do homem com a natureza. Oportunidade perfeita para refletirmos sobre nossas riquezas naturais. Afinal, as árvores são peças fundamentais no ecossistema. Eu passo sempre no fim de tarde, convido a todos a vir no fim de tarde e olhar o pôr do sol aqui, pelos olhos do Jequitibá, né? Porque nós vamos passar, mas a árvore vai ficar. Tem uma história de vivência com esse monumento ecológico aqui, né? E é um prazer estar cuidando da parte de manutenção desse espaço, né? Então, assim, é muito gratificante estar aqui, fazendo parte dessa história, né, da manutenção e da história do Jequitibá. E toda a vida depende delas. As árvores evitam a erosão do solo, mantêm a umidade relativa do ar, servem de moradia para os pássaros e ainda fornecem sombra. E em São José, o que não faltam são belos exemplares de árvores. Somos uma das cidades mais arborizadas do país e, além do nosso Jequitibá rosa, temos outras espécies que encantam e fazem parte da nossa história. Essa é a chorona ou árvore da chuva. Ela faz parte do bioma amazônico, mas se adaptou perfeitamente às condições aqui no Parque da Cidade e se tornou o maior exemplar da espécie no Brasil, com 40 metros de diâmetro de copa e 14 metros de altura. Aproximadamente essa árvore deve ter em torno de 100 anos, né? Ela foi considerada como a maior dentre a sua espécie no Brasil, no ranking classificado em 2017. Então é uma árvore frondosa, a copa dela tem mais ou menos 40 metros de diâmetro, cobre uma área de aproximadamente 1.000 metros quadrados. Então, para se ter uma ideia, né, seriam mais ou menos 4 lotes de 250 metros quadrados, né, lotes inteiros, que a gente chama, né, na cidade. Por aqui também chama atenção a abundância de outras espécies, ipês, abricós de macaco, jatobás e as lindas palmeiras imperiais são uma pequena parte de nosso cenário. As palmeiras imperiais ainda são tombadas, ou seja, protegidas por lei e ninguém pode cortá-las ou removê-las.
Esse exemplo de manutenção da flora local deu resultado. Há 4 anos, São José carrega o selo do programa Tree Cities of the World, concedido a cidades que conseguem conciliar a urbanização com o cuidado das áreas verdes. São José é uma cidade, vamos dizer assim, beneficiada, né, com a nossa a arborização que nós temos na nossa cidade. O meio ambiente, a Comissão de Meio Ambiente tem uma responsabilidade grande de que a gente mantenha essa, vamos dizer assim, esse patamar que nós temos, que é uma cidade arborizada. Isso traz qualidade de vida, isso deixa a cidade realmente com um clima mais ameno e tudo isso contribui para o bem-estar e a saúde das pessoas. E manter o cuidado das árvores também é de responsabilidade dos moradores. Para que toda essa beleza se perpetue para as futuras gerações, cabe a cada um de nós cuidar e preservar as nossas espécies. Se fizermos nossa parte, teremos sempre esse patrimônio verde encantando os olhares e promovendo qualidade de vida. E é isso, Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o programa, é só acessar nossa página no YouTube, o TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram, então segue a gente, @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você, até mais!